Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro extra em função dos acontecimentos absolutamente extraordinários que estão se dando aqui no nosso país e todas as vezes que isso acontece, eu venho aqui bater um papo com vocês, sem prejuízo dos nossos encontros que faço sempre, todos os dias aqui, entre 5h15 e 5h30 da tarde, onde também abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, sempre meia hora antes, mas estão acontecendo muitas coisas, né? E quanto mais nós pudermos divulgar determinados fatos e as coisas que estão por trás desses fatos, que visam lesar, ludibriar, enganar o povo brasileiro, melhor. Quanto mais a gente identifica estelionatário na nossa frente, menos a gente cai em golpe. E mais a gente ajuda outras pessoas a não caírem em golpe também. Só que os espécimes mais comuns de estelionatários que nós temos no Brasil estão dentro do campo da política e, sobretudo, dentro da política econômica no governo Bolsonaro. E o que é que essas criaturas estão engendrando, estão arquitetando contra nós, contra o povo brasileiro? É sobre isso que eu vou conversar com vocês agora. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, é muito fácil, é uma forma também da gente amplificar aqui as nossas falas, dê o clique no símbolo que aparece aí no seu monitor, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe com seus amigos, os seus parentes, dê o seu joinha, porque é muito importante, mande para cá os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o que é que está acontecendo? Ontem, quando o expediente fechou, né, das pessoas que trabalham, eis que o presidente da República convoca uma coletiva para falar de alguma coisa muito séria. Obviamente, quando o presidente de um país como o nosso convoca uma reunião, uma coletiva, absolutamente sem nenhum tipo de previsibilidade, é porque algo diferente está acontecendo. E o que está acontecendo, nós já avisamos aqui algumas semanas atrás, é uma chuva de meteoros que já está chegando cada vez mais próxima da cabeça do presidente da República e dos interesses dos grupos de pessoas gangsterianas que estão ao redor do presidente da República. Mas o que é que está acontecendo? Bom, a crise energética aqui no nosso país, todo mundo já está vendo a crise da inflação, os baixos salários, a corrosão do poder de compra das pessoas, multidões encalacradas no SPC e no Serasa, e cada vez menos nós temos um governo, nós temos um presidente que conheça alguma coisa de algum assunto para dar o norte para o nosso país. Mas nós que estamos vendo os estelionatários agirem em plena luz do dia, nós temos o dever de alertar as pessoas. É o que a gente faz quando a gente tem empatia. Você está vendo alguém tentando dar um golpe numa pessoa idosa? Você tenta avisar, você tenta proteger. Você está vendo uma criança que está correndo algum tipo de perigo, você tenta ajudar, você tenta interferir. Enfim, um animalzinho, você tenta interferir, você tenta fazer alguma coisa. E quando nós estamos vendo o nosso país sendo absolutamente preparado para ser assaltado de uma maneira geral, para ser enganado de uma maneira geral, pelo menos uma parcela da população, a gente vem alertar. Então, o que aconteceu? Bom, os jornais de hoje já devem estar falando dessa história aqui. Bolsonaro propõe corte de impostos para baixar preço dos combustíveis. Não se fala em mexer na política de paridade de preço da Petrobras. Não se fala em mexer no lucro estratosférico dos acionistas que estão lucrando muito com a Petrobras. Se pensa no quê? Em fazer algum tipo de articulação para tirar impostos do povo brasileiro para subsidiar os custos que nós estamos tendo com os combustíveis, com energia aqui no nosso país. Mas isso é uma coisa definitiva, uma coisa para sempre? Não, é uma coisa até ultrapassarmos o segundo turno, que depois o povo brasileiro volta a cair na real, aí caindo num buraco muito mais profundo. Ou seja, é um golpe. É um golpe econômico que tem a finalidade eleitoral, uma finalidade política, porque esse governo não cuida do Brasil, esse governo só cuida de criminosos que estão encalacrados dentro, ou estão instalados dentro do Estado brasileiro, estão se locupletando, estão usando a estrutura do nosso país para benefício de alguns pequenos, grandes e poderosos grupos. É isso que está acontecendo. Então o Bolsonaro convocou essa coletiva para anunciar algum tipo de fórmula mágica, mas não tem como resolver problema estrutural com fórmula mágica, com enganação, com engodo, com golpe para enganar o povo brasileiro. Essa situação aqui que eu vou mostrar para vocês
Isso pode funcionar, inclusive, como um grande tiro no pé. As pessoas podem perceber esse estelionatário e ficarem com mais raiva ainda dos criminosos, porque eu não posso falar de outra forma, porque eles têm consciência desse golpe. Eles não estão fazendo absolutamente nada com interesse voltado para o povo brasileiro. Nada voltado ao interesse público. É o interesse eleitoral. É um golpe de mão, usando fortunas do orçamento do nosso país, que sai da saúde, sai da educação, para ludibriar uma parcela do povo brasileiro, para depois de enganados, eles continuarem no poder e continuarem na mesma estratégia de lesar ainda mais o Brasil enquanto nação, a nossa pátria de uma maneira geral. Então teve essa convocação do Bolsonaro para falar da mágica. E tem várias coisas aí nesse encontro aí, né? É assim, que denota muito uma mistura de estelionato com desespero. É o desesperado tentando um golpe contra o povo brasileiro para ter algum tipo de possibilidade de continuar à frente do nosso país. Então, o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, teve uma coisa muito bizarra. Primeira composição da mesa, né? Tava lá, vocês imaginem um grupo de pessoas, como a que eu vou citar aqui para vocês, se juntando essa gente, poderia surgir alguma coisa razoável, alguma coisa racional que pudesse ser bem recebida pela sociedade brasileira. Estava nessa reunião o general Heleno, não precisa nem comentar, homem da inteligência, né? Que você não reserva, isso aí não merece ter muito comentário. O senhor ministro da Ciência do Ministério das Minas e Energia, o senhor Saxida, né, o Salsicha, o delegado da Polícia Federal que virou ministro, o Paulo Guedes, o Bolsonaro, o Ciro Nogueira, esse homem impoluto, esse patriota, esse panfletador de ambulância, trator, de carteiras, um dos estados mais pobres do nosso país, o Piauí, um homem milionário, diga-se passagem, Rodrigo Pacheco, senador, e o Arthur Lira, né? E depois pintou também o senador Fernando Bezerra. A coisa estava... A mesa já prometia muito, né? Quando você olhava o perfil de cada um. Mas aí teve uma situação inusitada, eu acho que vai dar para vocês pegarem aqui, que antes de começar o presidente da República a usar a palavra, o telefone de alguém soltou ali alguma coisa, né? E era uma música do Raul Seixas. Vamos ver se dá para vocês pegarem aqui, gente. Vamos lá. Institucional, General Augusto Heleno. A música aquela música, né, do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Provavelmente era o general Heleno ali que se identificou mais com essa canção, né? E aí teve o trecho da música ali que fala, eu vi os macacos na caverna, né? E aí o Bolsonaro, as pessoas ali ficaram meio constrangidas, mas o general Heleno provavelmente não sabe de onde veio essa fala aí, essa parte da canção. Aí o Bolsonaro toma a palavra ali, não vou colocar para vocês, aquela coisa bem mecânica, né? Nós passamos aqui pela pandemia, lamentamos todas as mortes, enfim, lamenta porcaria nenhuma. Ele, enfim, estava ali para outra coisa, ele fala isso de uma forma protocolar. Ele atuou contra o povo brasileiro para causar exatamente o que aconteceu. Aí depois vem o Paulo Guedes, com uma fala também muito estelionatárica, dizendo que esse governo sempre teve uma preocupação de cuidar do povo, da economia, e que nós estamos vivendo agora uma guerra, e nas guerras as pessoas têm que se ajudar, e que os governos têm que buscar colaborar com a presidência da República, porque estão agora superavitários, estão com muita grana, porque sobrou muita grana para eles, enfim, e que o governo, em função do aumento da arrecadação também, porque a economia do Brasil está dando muito certo, os países lá fora reconhecem que a nossa economia está bombando, que a nossa economia está muito bem, enfim. E aí isso se contrapõe, inclusive, com o fato, né? Se está sobrando, por que o governo Bolsonaro cortou mais de 8 bilhões e 200 milhões de reais? O corte chegou a 17 bilhões de reais do orçamento. Isso prejudicou uma série de áreas, isso está publicado no Diário Oficial. Educação perdeu 2 bi, ciência e tecnologia 1 bilhão e 800, saúde 1 bilhão e 600, defesa 1 bilhão, infraestrutura e por aí vai. Eu vou colocar para vocês o link dessa matéria aqui.
mas também está no Diário Oficial, enfim, é uma matéria de conhecimento público. Se o governo cortou 17 bilhões, como é que agora está querendo empurrar goela abaixo dos governadores uma redução no valor dos impostos para que haja uma redução no preço dos combustíveis e depois o governo indeniza, o governo cobre essa diferença. Só que tem um negócio, esse troço está tão mal amarrado, é um negócio tão improvisado, é uma situação de tanto desespero que não há nenhum cálculo. Não se sabe quantos governadores de cada estado, nessa tramóia, poderiam reduzir de impostos e quanto o governo federal depois teria que repor. Gente, é uma coisa assim absolutamente absurda, uma coisa sem menor fundamento, tem que ter uma previsibilidade. Mas isso denota o quê? Denota o calor do meteoro, ou dos meteoros que estão chegando na cabeça dessas pessoas. Estão todos querendo se salvar ali. Quem está no poder quer ficar mais tempo no poder, porque quanto mais tempo ficar no poder, mais vão se locupletar pessoalmente e mais negócios vão fazer para alguns grupos. E outros querem se locupletar politicamente. O Arthur Lira, que está querendo que tenha mais longevidade no governo Bolsonaro, ou no tipo de governo Bolsonaro, para ele poder reinar dentro do Congresso Nacional, com todos os outros deputados que fingem que são deputados, né? Na verdade são despachantes de alguns grupos econômicos, são despachantes paroquiais e que estão muito mais interessados no enriquecimento pessoal, nas suas coisas privadas, do que em cuidar da nação brasileira. Então, quando você junta tudo isso num período que os meteoros estão chegando no nosso país e vão atingir esses grupos, aí eles são capazes de, numa situação de desespero, tentar iludir o povo brasileiro com esse tipo de trambique, esse tipo de tramóia, esse golpe de esperteza para ver se nas eleições nós teremos aqui, até as eleições, a redução de alguns custos de vida do povo brasileiro e o povo brasileiro iludido com esse tipo de tramóia dê algum voto de confiança nessa gente para depois, do dia 31 de dezembro, o povo brasileiro pagar em dobro, pagar em triplo, pagar com o futuro da nossa nação a esperteza desse grupo de estelionatários políticos e estelionatários econômicos. Meu amigo, minha amiga, se você nunca viu um estelionatário na sua frente, é só você pegar essa coletiva de ontem que você vai ver como agem os estelionatários, como eles agem com uma disfarçatez muito grande e como eles fazem tudo para conseguirem algum tipo de benefício. Me desculpem a veemência nessa manhã, nesse nosso primeiro encontro aqui de hoje, mas eu estou vendo o crime ser organizado, a tramóia ser articulada, a cara de pau dessas figuras ao se pronunciarem para nós brasileiros e não dá para a gente ficar calado, né? Então a gente vai aqui sempre tocar nesse assunto, espero que outras pessoas também que tenham percebido a mesma coisa que eu percebi aqui nas redes sociais, nos grupos aqui pela plataforma, também toquem nesse assunto, façam as suas observações para a gente impedir que esse tipo de tramóia, esse tipo de trambique seja uma ferramenta para iludir o povo brasileiro. Esse povo está muito desesperado, estamos a 117 dias das nossas eleições presidenciais e muita gente vai pagar por tudo que está fazendo contra o nosso país. Um grande abraço, gente, até mais tarde. Tchau.